Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, sejam bem-vindos mais uma vez para esta tarde de estudo. Hoje temos um convidado que nos vem trazer um tema muito interessante. É sempre importante nós nos reunirmos aqui aos sábados à tarde. Hoje está um dia maravilhoso para passear, mas nada melhor do que vir à Casa Espírita e aprender um pouco acerca da doutrina espírita. Também cumprimento os amigos que estão online ou mais tarde depois vão ver quando a palestra vai ficar gravada no YouTube, no YouTube também, e vão ter a oportunidade depois de rever quantas vezes for necessário, porque é sempre importante nós revermos os temas que aqui são falados. Bem, não como ritual, mas como uma forma de harmonizarmos o ambiente que já se vive aqui, né? Basta a nossa boa disposição, isso já predispõe para que nós tenhamos receptivos ao apoio que a espiritualidade nos vai dar. E por isso agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, a capacidade de podermos ter deslocado à Casa Espírita, né? Podermos ter os 5 sentidos, vá lá que se pode assim dizer, para apreender os ensinamentos, e vamos agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade, e vamos pensar nos nossos guias dos anjos da guarda. Se quiserem podem fechar os vossos olhos para poderem concentrar, e então vamos pedir à espiritualidade que nos ajude, nomeadamente o palestrante que vai apresentar o tema, que nos envolva a todos, e que a paz que aqui vigora possa se propagar a todas as redondezas, a todas as pessoas que nos estão a ver diretamente ou que depois vão ver posteriormente. Agradecer esta oportunidade, receber da espiritualidade as bênçãos para cada um de nós, com a serenidade que cada um de nós também deseja. Que pensemos também no Jesus, naquilo que ele nos ensinou, a lei do amor, que ela possa se espalhar aqui na Assembleia e que com esses ensinamentos que ele nos legou, possamos pegar neles e continuar a disseminá-los à nossa volta, através das nossas relações, da nossa família, que é o núcleo onde está a principal aprendizagem, pelos nossos amigos, nos nossos locais de trabalho, pelos locais onde a gente se desloca. Este tipo de comportamento ajuda com certeza a melhorarmos o mundo que apreensivamente vamos observando que não está muito bem, mas nós temos que contribuir para que ele possa estar melhor. Bem-ajam, amigos. Então, temos aqui o António Luís, que já faz parte aqui da nossa casa, vai apresentar um tema de estudo, como eu já disse há pouco, e desejo sucesso. Obrigado. Tá? Obrigado pela tua presença. Bem-vindo. Ora, então, boa tarde, uma vez mais, a todos. Mais uma vez agradeço o convite. O meu objetivo é apenas trazer aqui um tema de reflexão, que quando o fiz, filo para mim, para perceber que, de facto, já nesta existência física de António Luís, já tive algum progresso, não é? Graças a Deus. Já sei ler, já sei escrever, já sei falar, já sei ser bem educado às vezes, não é? Já me lembro de outras vezes em que não fui, se calhar, tão bem educado. E então, somando toda a nossa experiência física, todos nós, de certa forma, vemos que já progredimos. Às vezes dizemos que, ouvimos dizer que parece que estamos a regredir, não é? Como o João disse aqui no início, o mundo está um pouco apreensivo. Aquilo que nós vemos, parece que voltamos à barbárie, mas desde que acreditemos que há um Deus justo, de amor, que na vida não há acasos, não é?
Claro que nós temos livre-arbítrio, por isso as coisas acontecem porque nós decidimos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso poder, pelo nosso orgulho. Somos nós que todos, em escalas se calhar mais pequenas do que aquela que nós vemos, mas vamos decidindo e às vezes parece que de facto estamos a voltar para trás. Será? Bom, vamos ver, não é? Dizem-nos os espíritos, quando Allan Kardec coligiu todo um estudo, porque Allan Kardec, nós muitas vezes vimos ao centro espírita pelos fenómenos, não é? Para ver se há alguma cadeira a mexer, se há alguma coisa a voar, se ouvimos vozes para além daquelas físicas, não é? E depois às vezes ficamos um pouco decepcionados porque afinal não só viu isso no centro espírita, não é? E Allan Kardec, quando começou a ver umas mesas a girar e a falar, não é? Podia-se ter detido, como nós, muitas vezes, no fenómeno. E se aquilo ele podia-se ter decepcionado e passado à frente. Mas não. Ele chegou à conclusão de que, sendo que as mesas não têm sentimentos, não têm emoções, não falam, e aquilo parecia haver ali uma ordem natural, então alguma coisa estava, alguma inteligência estava por detrás de todos esses fenómenos. E ele, de facto, não se deixou iludir por isso e coligiu uma série de questões, de informações que os espíritos foram dando e que, nessas informações, eles disseram que o planeta está em regeneração. Bom, é uma palavra que quase todos conhecemos, não é? Todos conhecemos, regeneração é porque estamos a melhorar, Então, eu acredito que os espíritos estavam com a razão, não é? Nós estamos na regeneração. Se estamos na regeneração, já não estamos na barbárie. Ponto. Agora, todos nós vamos decidindo na nossa vida, na nossa atividade, e às vezes parece que regredimos mesmo um bocado, não é? Mas depois paramos, bebemos um bocadinho de água, refletimos, assim, está bem, vamos melhorar. É assim a nossa caminhada. Todos nós já vivemos, enquanto somos cada um de nós que estamos aqui e que nos estão a ouvir, e todos os outros que não nos estão a ouvir, não é? Somos espíritos. Temos um corpo físico, não há dúvida, mas para além do corpo físico temos uma inteligência, não é? Somos uma inteligência que fomos criados, algures no tempo por Deus, e já passámos para estarmos num planeta neste momento ainda de expiação e provas, que é, digamos que uma segunda classe de mundos que os espíritos dizem que existe. A primeira é o mundo primitivo. Se estamos a habitar um mundo de expiação e provas, é porque já não estamos em consonância, as nossas ações já não estão, digamos que, a pontos de estarmos no mundo primitivo. Então, já regenerámos um bocadinho. Já tivemos um progresso, não é? Bom, esta estrada, todos nós temos a nossa estrada, que é o nosso caminho, não é? Que esta nossa estrada não tem fim. E, portanto, dentro daquilo que são as problemáticas que todos nós vivemos no nosso dia-a-dia e que muitas vezes achamos que devíamos ser melhores, mas não conseguimos, e que isso se torna de forma ansiosa para nós e que queremos mudar tudo de repente, temos que perceber que há uma coisa que nunca nos vai faltar nesta estrada, que é tempo e é caminho. Tudo depende da nossa vontade, da nossa forma de ser. Na nossa estrada, muitas vezes vamos de transporte, se apanharmos um transporte público, entram pessoas connosco, se calhar sentam só ao nosso lado, falamos com eles. Se não conhecemos, passamos a conhecer, e quantas vezes não acontece que conhecemos pessoas e parece que naqueles primeiros instantes já nos conhecemos há imenso tempo, não é? Depois, a caminhoneta tem as suas paragens, nós continuamos, uns saem, outros entram,
depois nós também saímos, depois vamos a pé, vamos a outros meios de transporte, nem sempre a nossa estrada é assim toda bonitinha e toda lisa, não é? Muitas vezes é cheia de curvas, cheia de buracos, lombas. Às vezes parece que tem ali aquele sinal de fim de linha, não é? Depois temos que retomar quando quê? Quando nós refletimos acerca daquilo que estamos a fazer. E esta é a nossa vida. E por isso há pessoas que nós já convivemos, quer aqui no centro espírita, quer fora dele, e às vezes pomos-nos a lembrar o que é feito daquela pessoa que já nem eu me lembro do nome, da cara, mas lembro-me de conversas que tive. Este é o nosso caminho. E sem dúvida que à medida que nós vamos para a frente, vamos regenerando e vamos progredindo sempre. Mesmo que possamos dar passos para trás, se dermos 2 para a frente ou 3 e depois dermos 1 ou 2 para trás, mas e fomos repetindo isto, é como as folhas do serrote, não é? Quem tinha aqueles serrotes antigos, não é? De lâmina grossa, alto e baixo, mas a lâmina ia subindo. Ou seja, um determinado baixo à frente já era mais alto que muitas vezes o alto logo do início, não é? Então é isso mesmo. Eu fui ver ao dicionário o que quer dizer progresso, não é? Ora, marcha ou movimento para diante, não tínhamos dúvidas, não é? Este é o progresso, mesmo que às vezes, como eu estava a dizer, parece que as coisas estão a demorar tempo e estamos a regredir. Adiantamento, aperfeiçoamento, melhoramento, desenvolvimento, tendência do género humano para a sua perfeição, para a felicidade. É isto que acontece connosco. Nós tendemos para ser perfeitos. Claro que a nossa perfeição, e temos que enquadrar a nossa vida de uma perspectiva espiritual e não física, existencial. Porque se nós enquadrarmos e temos essa liberdade de não acreditar em Deus, somos livres para isso. É claro que Deus não fica magoado, não é? Não vai deixar que que toda a sua criação deixe de existir, que tudo aquilo que impulsiona deixe de existir. Não, mas é apenas uma liberdade nossa que hoje podemos optar por ela, mas amanhã a vida traz as suas circunstâncias e se calhar se acontecer alguma coisa na nossa vida, nós despertamos. Normalmente é sempre assim, não é? Quando parte um ente querido, quando alguma coisa nos acontece, é aí que se tem que fortalecer sempre a nossa fé. E então a nossa tendência, estava eu a dizer, se nós encararmos a nossa existência física apenas da nossa vida material, não faz sentido. Se nós tivermos só esta vida, então não faz sentido. Não é? Que tipo de progresso é que há? Nenhum. É um acaso, então, nessa perspectiva. Qual a nossa diferença, ou qual a diferença entre nós e aqueles que vieram antes de nós, por exemplo, há 60, 70, 100 anos? É uma injustiça, porque eles não tinham os meios que nós temos agora. A inteligência que nós temos agora, os bebés hoje, passado 2, 3, 4 meses, 5 meses, já riem, já fazem tudo, já sabem o que é um telemóvel, já sabem quem é o pai, quem é a mãe, já fazem uma maternidade. Exatamente. Não é? E nós acho que com 5 ou 6 anos na altura ainda éramos essas crianças, esses bebés, não é? Há 100 anos atrás, sem dúvida que muitas vezes hoje as crianças são assim não só pelo progresso, mas porque os próprios pais, os próprios avós os estimulam, coisa que não acontecia, não é? Há uns anos atrás, porque ficávamos em casa, era aquela máxima, quem tinha um filho tinha 2 ou 3, não é? Ficavam em casa, iam trabalhar para as fazendas, dos meios mais rurais, que é aquilo que eu conheço. Pronto, as roupas davam uns para os outros, não é? E não sais de casa, e não se saía de casa, não é? E não havia queixas. Ninguém fazia queixa daqueles pais que foram, ou avós, não é? Que foram para a fazenda e deixaram os filhos em casa, não é? Bom, então, se encararmos a existência apenas por uma vida, qual a justiça no meio disto tudo? Onde é que está o progresso? Então, temos que encarar numa perspectiva mais abrangente, espiritual. Então, nós somos aquelas pessoas que há 100 ou 200 anos reencarnamos.
estávamos cá. Não é? E hoje vimos naturalmente melhor. Mas esta é apenas uma prestação que estamos a pagar. Nós estamos numa existência a pagar dívidas a prestação. Não temos capacidade para pagar tudo. Não é? Não temos. Não que não fosse possível. Claro que é possível. Não é? Como era possível nós sermos todos pessoas boas. No verdadeiro sentido da palavra. Bom, porque todos nós aqui, eu falando logo por mim, tem coisas boas e coisas menos boas, não é? Mas, quando eu digo todos nós podíamos ser bons, literalmente, como Jesus, que é, digamos que, alguém máximo de referência que nós conhecemos. Então, se estamos cá hoje, já estivemos outras vezes, vimos novamente e assim tendemos para a perfeição. Não humana, embora acredito que a espécie humana vai evoluindo, não é? Como os carros de hoje são diferentes dos carros de há 20 anos, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, não é? Também nós vimos preparados de forma orgânica para outros embates, mas, acima de tudo, a nossa perfeição que nós temos que concorrer é para a alma e não do corpo, porque o corpo é apenas um reflexo. Quando a alma for perfeita, já não necessitamos de um corpo físico, porque nós estudamos no Espiritismo que somos 3 em 1, somos uma alma ou espírito, que é a mesma coisa. Normalmente a nomenclatura nós dizemos espírito àqueles que estão, digamos que, do lado da vida, no mundo espiritual, mas somos espírito e dizemos que nós somos uma alma, mas isso é uma questão de nomenclatura, nada mais, não é? Somos alma, temos um corpo espiritual, por isso é que quando nós partimos, quando nós morremos, quando deixamos o corpo, só o corpo morre, e se nós aparecermos, não é? Se eu morresse e aparecesse aqui e me pudesse tornar visível para todos, materializando-me, não é? Nós vemos porque somos materiais, né? Mas, ou que apenas eu me apresentasse a alguém, iriam-me reconhecer, porque eu tenho um corpo. E o corpo físico acaba por ser o reflexo do molde, não é? Então, lá está, não há corpos doentes, há espíritos doentes. Quando nós adoecemos, é porque a alma está a passar ali também por uma tribulação, não é? Então, assim sendo, nós, para além das nossas leis humanas, que são leis imperfeitas e que vão melhorando ao longo dos tempos, felizmente, não é? Há um conjunto de leis que a espiritualidade deu a Allan Kardec e, de facto, hoje vamos tratar da lei do progresso, não é? Estas leis naturais demonstram que Deus é um Deus de amor, que cria todos de forma igual, e, de facto, toda a sua criação é perfeita desde um simples átomo, desde uns planetas, os universos, os animais. Nós somos animais, neste caso, racionais, não é? E no processo, de facto, não existe acaso. Não existe. Se nós estamos a passar os momentos que passamos, e que todos nós também os temos, é porque chegou o momento de estarmos ali numa maior turbulência. Chegamos ao momento que temos que largar algumas coisas. E esse momento muitas vezes é difícil, não é? Porque quando nos fazem as vontades todas, quando tudo decorre como nós queremos, nós nem nos chateamos muito, não é? Agora, quando alguém nos diz não, quando a vida nos diz não de alguma forma, é aí que há, digamos que, um vibrar da nossa alma, um desconforto, é aquilo que normalmente dizemos sair fora da nossa zona habitual, né? da nossa zona confortável, e isso dói. E é essa dor, muitas vezes, que nos demonstra que o progresso não existe ao acaso. Estamos precisamente para, nesta altura destes acontecimentos todos, os mais sonantes é aqueles que nós vemos nos média, porque, sem dúvida, Deus está no leme, não é? Jesus está no leme, como nós dizemos, e o amanhã será sem dúvida melhor. Por isso estamos a passar por estas fases agora. Então, recorrendo a um dos livros das obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos,
na questão 794, Allan Kardec perguntou: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis, digamos, de Deus, as leis naturais, que são perfeitas desde sempre? Deus não foi alterar agora uma das suas leis, senão já não eram perfeitas, nem Deus era perfeito, não é? Sem termos as nossas leis, acham que era possível? Será que nós poderíamos reger-nos apenas por essas leis de Deus? Vamos ver. Eles disseram-nos que poder até podíamos, se todos compreendêssemos essas leis. Se compreendêssemos, se as vivenciássemos, se as praticássemos, se as sentíssemos. Porque nós às vezes compreendemos coisas e dizemos, eu compreendo, não é? Quando perguntamos a alguém, compreendes? Compreendo, mas não está a compreender nada, não é? Bom, então, se nós as quiséssemos praticar, essas leis, e que leis são? Bom, acho que não é preciso... Nós todos temos uma componente de religiosidade, não é? Dentro de nós. Independentemente de professarmos esta ou aquela doutrina, esta ou aquela religião, porque isso são emblemas físicos que nós às vezes destacamos pela nossa inferioridade. Mas isso não importa. Mas todos nós temos, mesmo os ateus. Não é? Os ateus muitas vezes são ateus graças a Deus, não é? Bom, até eles acreditam num Deus, não é? Porque se não acreditam naquele momento, vão acreditar no futuro. E a vida, nós sabemos, hoje, cada vez mais nós dizemos que a vida passa num ápice, não é? E de repente já temos 50, 60, 70 anos e passou num instante. E para Deus isso é apenas uma... É mais pequeno que um átomozinho com um grão de poeira no deserto, não é? Então, a sociedade, é verdade, tem as nossas exigências. Para a sociedade controlar os seus indivíduos, tem que pôr leis, não é? Do furto, da violência, dos excessos de velocidade, de muitas leis. Porquê? Porque é que há necessidade destas leis? Porque nós infringimos, não é? Porque senão as leis iam melhorando, umas iam deixando de existir, como já deixaram, pelo menos no nosso mundo ou nas nossas regiões mais, digamos que, atuais. Ainda há, em alguns sítios, determinadas penas mais pesadas que nós, felizmente, já não as temos, não é? Porquê é que deixamos de ter? Porque evoluímos, não é? Já não há essa necessidade. Então, nós poderíamos nos reger pelas leis naturais se compreendêssemos as leis de Deus. A verdade é que nós estamos num mundo de regeneração. Caminhamos para um mundo de regeneração. Ou seja, já todos nós que estamos aqui e que nos estão a ouvir, passámos pelos mundos primitivos. Antes de chegar aos mundos primitivos, nós éramos centelhas divinas. Não temos forma de entender o que nós éramos. Não há. Porque para nós, tudo o que saia da forma humana, nós não conseguimos conceber, não é? Bom, e então, quando estagiamos em diversos reinos, como no mineral, o vegetal, o animal, e que ganhamos condições de ter as primeiras existências físicas, em que éramos mais brutinhos, não é? Fomos para os mundos primitivos. E aí tivemos numa série de reencarnações até o sentimento começar a tomar conta de nós, não é? A emoção. Começarmos a fazer coisas melhores, cuidarmos de quem está ao nosso lado. Aí passamos para o mundo de expiação e provas. E temos também aqui uma nossa série. Deus não tem pressa, não é? Nós podemos ter meia dúzia de reencarnações de expiação e provas, ou podemos ter, se calhar, 1 milhar delas, nós não sabemos, não é? E estamos a caminhar para um planeta de regeneração, em que, sem dúvida, não vamos ser santos aí, mas vamos, sem dúvida, ser um pouco melhores. Agora, tudo isto, daí esta turbulência, a nível vibratório, isto mexe, não é? Estamos... por isso nós vemos às vezes, parece que o mundo está pior, não é?
Então, como é que Deus resolve isto? Não é? Ele não vem cá, não vem dizer, temos que fazer isto, fazer aquilo, tem as suas leis que são perfeitas. Então é assim, se nós não acompanhamos esta lei do progresso, se não acompanhamos, somos ainda seres de expiação e provas, se não passamos ou trabalhamos para passar para a regeneração, o que é que vai acontecer? Então, se calhar, os meus familiares ou os meus amigos que acompanham e que se esforçam para ser melhores, vão voltar à Terra um dia, quando partirem desta vida, não é? Partem para o mundo espiritual, depois voltam um dia, tornando-se melhores, e eu que, se calhar, opto pelas minhas escolhas agora não serem as mais felizes, quando é que eu vou? Vou acompanhar a evolução do planeta Terra? Não. Vou para uma categoria de mundos onde eu me sinto bem. Expiação e provas, não é? É assim. E assim a Terra vai, ao longo, segundo os espíritos, de 1000 anos, será neste milénio, não é? É o agora já, não é? Então, por isso há todas estas dificuldades. E para esta regeneração, o que é que está por base? É a reencarnação. Como eu disse logo no início, senão o que é que nos diferenciava daqueles nossos amigos, familiares, daquelas pessoas que viveram há 100 ou 200 anos atrás? Então éramos uns sortudos, que nascemos numa altura em que havia aparentemente tudo, não é? Podemos nos deslocar. Eu ouvia histórias de familiares meus que iam na altura cuidar dos familiares, né, mais velhotes, e eu sou ali da zona do Conselho de Caldas da Rainha e, curiosamente, tenho familiares no Conselho de Alcobaça, Timeiro, Silval, essas coisas todas, e vinham a pé, não é? A pé, porque não havia lá o autocarro a passar, e isto há 70 anos atrás, não é? 80 anos atrás, e não é preciso irmos tão para trás, não é? Mas pronto. E nem havia estas estradas assim alcatroadas, não é? Aquilo era por vinhas. Eu fiz alguns caminhos desses e aquilo, meu Deus, não é? Silvas, aqueles caminhos depois que já estavam polidos, não é? Que até já nem ervas tinham de passarem ali. E andavam 3, 4 horas, não sei, não é? E depois iam ainda trabalhar. Não é? Isto, nós contarmos isto a alguém, isto parece mentira, não é? Mas então o que é que nos diferencia o que é que nos diferenciava dessas pessoas se não houvesse de facto a reencarnação? Essas pessoas teriam sido... Onde é que estaria Deus, não é? É assim que nós temos que ver. Neste processo todo, o que é que nós fazemos, não é? Porque o mundo vai evoluindo, os outros vão evoluindo, e nós? Qual é a nossa cooperação, como está ali naquela pergunta, não é? Às vezes vemos as pessoas a trabalhar, admiramos quem faz o bem, admiramos um bom palestrante, um Divaldo Franco, admiramos o Chico Xavier, admiramos este espírito, aquele espírito que tem obras notáveis, admiramos ainda Jesus, embora eu acho que grande parte de nós não consegue entender quem foi Jesus. Para muitos ainda Jesus foi aquele ser humano que veio à Terra, foi mal compreendido e foi morto. Não é? Muitos de nós não compreendemos e não saímos daí, não compreendemos porque é que ele não se defendeu. Não é? E estamos já 2000 anos depois. Não é? Estamos a falar na atualidade. Não é? Então, e nós, como esta criança está ali sorrateiramente a ver, não é? Para depois poder fazer um dia, não é? E nós temos que ser assim. Agora, o que nós fazemos está em nós, porque é preciso fazer, é preciso dizer, mas é preciso, digamos que, a ação, não é? Todos nós temos momentos bons. Quem não consegue confortar alguém quando alguém está mal? Nós temos sempre uma palavrinha, por muito mal que estejamos naquele momento, nós conseguimos confortar sempre uma pessoa. É ou não é? E às vezes até estamos a dizer coisas que pensamos assim. Eu penso assim,
caramba, eu gostava de poder fazer isto, não é? Às vezes consigo. Não é? Agora, caminhamos todos para a perfeição. Não somos ainda perfeitos. Então, a nossa cooperação é muito importante. Ao nível local. Começando por casa, começando por nossa rede de amigos, aqueles que nos caem, entre aspas, à nossa beira. Quem não teve aqui um caso de alguém que não conhece e de repente, assim do nada, começa a falar convosco na paragem de do autocarro, na rua, sei lá. E que a pessoa quer desabafar e nós ouvimos e nós não sabemos, mas se calhar essa pessoa vai mais leve depois. E depois perguntamos-nos assim, eu conheço a pessoa, mas estava-me a contar ali as coisas da vida dela e nós fizemos a nossa parte, não é? Não nos é pedido que façamos grandes coisas. Essas não somos ainda capazes de fazer ou não as queremos ainda fazer, não é? Não temos ainda estrutura psicológica e psíquica para fazer isso, mas podemos dar um abraço. Não é? Às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é ouvir. É difícil ouvir. Não é? Ou melhor, é difícil ouvir sem falar, não é? Às vezes é ouvir. Nem temos que concordar, nem discordar, nem apontar, nem dizer devias ter feito. Ouvir. Não é? Então, a nossa cooperação é sempre importante. Pode o homem retroceder para o estado de natureza? Ou seja, o estado de natureza é aquele estado primitivo, o primeiro estado nosso. Não é? Já falámos aqui disto. Será que podemos retroceder? Isso teria que haver uma forma de a vida apagar de toda a nossa estrutura espiritual, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que já fizemos, todas as nossas conquistas, que as nossas conquistas são feitas com os nossos trambolhões, certo? Okay. É bom quando nós conquistamos coisas e sempre a escalar, não é? Mas isso nem sempre acontece, não é? Conquistamos precisamente porque temos dificuldades, não é? Porque lá está, se tivéssemos tudo de mão beijada, como nós costumamos dizer, se calhar o nosso esforço era mínimo, não é? Bom, será que podemos retroceder para o estado de natureza? Esta pergunta está no livro dos Espíritos. Não, dizem-nos os Espíritos. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar a esse estado, não é? Ao estado de infância. Infância do espírito. Se regride, porque neste estado de infância o espírito, digamos que não tem, é desprovido daquilo que nós conhecemos hoje como emoção, como sentimento, como conhecimento, parte intelectual, não é? Se progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então Deus não seria... Bastaria uma das suas leis não precisar de ser, digamos que, refeita para Deus não ser justo. Tem o homem o poder de paralisar a marcha de progresso? O que é que vocês acham? Podemos ou não podemos paralisar a marcha do progresso? Esta é uma questão interessante. Vamos ver. Muitas vezes o progresso, vemos aqui uma ponte. Epá, isto faz-nos lembrar sempre alguma coisa, não é? E de facto o governante da altura fez pontes em determinadas regiões porque ia levar ao progresso. Era ou não era? E depois são as obras, aquela expressão de Santa Engrácia, não é? Que nunca acabam. Andam dezenas de anos. Mas, de facto, deu algum progresso a quem projetou. Porque essa pessoa, de repente, fez algumas aquisições, não é? Isto aqui é apenas um cartoon de humor que eu pus, que, enquanto começou a ser feita a ponte, de facto, agora está aqui meia inacabada, há ali uma paralisação daquele progresso, certo? Não tínhamos dúvida. Até alguém retomar. Vamos ver o que é que os espíritos nos dizem. Não temos a capacidade de paralisar, mas de embaraçá-la. Isto é uma questão de semântica, não é? É uma questão de palavras. Então podemos embaraçá-la. É ou não é?
É assim que nós... É isso que nós podemos fazer, não é? Para isso, o que é preciso? É preciso os nossos governantes reformularem as leis. Quando nós estamos mais fora da caixa, não é? Quando não somos tão equilibrados, lá tem que vir uma lei para nos proibir de fazer aquilo. Então nós vamos aprendendo. Por isso é que essas leis podem e vão existir. No entanto, esse reformular dessas leis humanas tendem a aproximar-se gradualmente, não é? Das leis divinas. Vai haver um dia, quando os planetas forem regenerando, não é? Ou progredindo, neste caso a Terra está numa transição para a regeneração, depois para mundos felizes, não é? E depois para mundos celestes, não é? Claro que organicamente a Terra um dia vai se desintegrar, mas a Terra é apenas um grãozinho de poeira em toda a criação de Deus, não é? Então temos o progresso de embaraçar, temos a capacidade, o poder de embaraçar a lei do progresso. Porquê? É difícil nós despojarmos-nos daqueles dois sentimentos, não é? Já no livro dos Espíritos, eles apontam para a base de todas as nossas paixões, o orgulho e o egoísmo, não é? São os nossos maiores obstáculos ao progresso. É ou não é? Aquela ponta ali acabou por causa do egoísmo de alguém. Nós temos as nossas pontes, atenção. Nós temos as nossas pontes. Agora sai. Eu também vou atrás. Se todos saírem, eu também vou atrás, não é? Mas porque às vezes é tão difícil. E eu, mais que... Acho que ultimamente tenho visto mais isto, penso que seja transversal a todos nós. Pais com filhos, filhos com pais, irmãos. Já não é como há uns anos atrás, por causa de uma serventia numa fazenda de 2 irmãos. Já não estamos aí, não é? Em que, por ser dividida, não é? A herança ficou uma parte para um, outra parte para o outro, mas se tiver ali uma mina d'água, um poço, se tiver ali... Pronto. O outro tem que ir buscar a água lá acima porque tem esse direito, a mangueira passou por cima das culturas do outro, o outro tira aquilo, o outro vai lá. Esta era a nossa realidade, não é? Eu ainda apanhei isso. Era pequenino, mas ainda apanhei isso. Ainda apanhei isso, não é? Então é o nosso... Mas nós hoje, no dia-a-dia, como eu estava a dizer, eu vejo cada vez mais ao nosso redor... Lá está. Por algum motivo isso acontece. Porque nós todos andamos também muito mais sensíveis, não é? E às vezes não nos entendemos que aquele que está ao nosso lado, por causa de uma ninharia, não é? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. E então nem sempre nós conseguimos ultrapassar o orgulho e o egoísmo, nem sempre nos deixam superar as nossas provas, até connosco próprios. Porque é que eu sou assim? Porque é que eu não sou melhor? Porque é que eu fiquei doente? Deus é injusto, não é? Porque é que não ficou aquele e fiquei eu? Se calhar essa doença veio fazer com que eu me tivesse que, digamos, entre aspas, obrigar a reformular algumas coisas. Mas qual é que é a nossa tendência? Queixarmos-nos. É bom nós queixarmos, é ou não é? Quem é que não gosta de se queixar? Alguém aqui não gosta de se queixar? Olha, eu gosto. É bom, nossa alma para já parece um pouco mais aliviada, não é? Mas nós achamos que o outro está a ouvir aquilo que nós dizemos. Achamos isso, não é? Porque nós levamos o nosso problema quando alguém nos pergunta: bom dia, tudo bem? A gente, epa, olha, não está tudo bem. E a gente achamos que outra pessoa vai ter que ouvir, porque também está cheia de problemáticas. Mas a outra pessoa é como se dizem brasileiro, estou nem aí. Estou nem aí, exatamente. Mas nós fazemos-lo, não é? Então, se calhar fazemos porque nem sempre conseguimos compreender aquilo que se passa connosco.
Não é? Antes de reencarnarmos, ou seja, para quem possa estar pela primeira vez e não esteja dentro desta, digamos que, da doutrina espírita, antes de termos um corpo físico, quando estávamos no mundo espiritual, não é? Nós vimos assim o que é que nós precisávamos melhorar para a nossa existência física. Mas tivemos a ajuda do nosso guia espiritual e de outros mentores, porque às vezes nós somos tão ceguinhos, nós não vemos nada, solução nenhuma à nossa frente, não é? Estamos bem. E então alguém nos diz assim, vais ter que melhorar ali. Ah, vou? Vais. Então, olha, aquela desavença que tu tiveste por causa daquela mangueirinha, naquela fazenda, ele vai como teu irmão, como teu pai ou como teu filho. Bom. Porquê que é assim? Aquelas pessoas que foram os nossos inimigos, as nossas desavenças do passado, quem não ama agora um filho? Quem não gosta? Aquele bebê tão ternurento, aquele cheirinho único, não é? Aquele riso que nós ficamos radiantes, nós vamos amar. Vamos ou não vamos? Isso, quem é essa criança? Não sabemos, não é? Mas pode ser uma grande inimizade que depois vê-se ao longo da nossa vida. Por isso há aqueles ímpetos que temos. O nosso filho. Mas às vezes parece que não posso ver à frente. Acontece ou não acontece? Quem diz filho, diz. Não é? Mas gostamos muito. É ainda o subconsciente ali com alguma lembrança. Mas pronto. Como é nosso filho, nós vamos amar. Não é? E então, nós antes de reencarnarmos, é como irmos para a escola, não é? Ou temos que estudar antes de irmos fazer um teste, não é? Vamos nos preparar a nossa existência, vamos passar por uma existência se calhar mais com dificuldade ou não, conforme a nossa necessidade. Mas, pronto, todas essas as pessoas que vêm ao nosso lado, vamos com aquela pessoa que nos vai, digamos, tirar do sério e nós dizemos assim, eu sou capaz. E preparamos-nos para isso. E depois mergulhamos na carne, não é? Mas depois, quando estamos mergulhados na carne, digamos que fica difícil para o nosso eu vir à tona, porque a carne é muito pesada, exatamente, e fecha um pouco todos esses nossos sentidos. E depois, às vezes, deixamos-nos levar para as nossas tendências que estão inatas, né? Mas é uma questão de escolha. Então, antes de reencarnarmos, fazemos isso, né? Mas a verdade é que muitos de nós estamos aqui e se agora fôssemos falar todos uns com os outros, todos tínhamos queixas a fazer. Mas as queixas são naturais, atenção. A queixa é natural. Agora, eu falo daquela queixa em que a pessoa está constantemente naquela queixa. Quem não conhece aquela pessoa tão depressiva, tão problemática, tudo está mal, que nós, quando vemos essa pessoa vir ali ao fundo, né? Nós às vezes entramos numa loja, vamos ver a montra, fingimos que estamos ao telemóvel, né? E não vemos essa pessoa, não é? Acontece ou não acontece? Muito bem. Então, o progresso humano vai acontecer mesmo que nós não queiramos. Se nós estamos nesta reencarnação, não é por acaso. Se nós estamos com as nossas problemáticas, não é por acaso. Se já esta existência nós nos permitimos abrir a nossa mente às ideias espíritas, não é por acaso. Foi porque se calhar estávamos cansados do nada, estávamos cansados da dúvida, não é? E então, somos nós que estamos aqui hoje a fazer deste mundo um mundo passar para a regeneração, de turbulência. Somos nós. Então foi porque alguém superior disse, está na hora de vocês irem, não é? Claro que vêm outras pessoas em missão, nós estamos em expiação, não é? Digamos que vêm com projetos diferentes do nosso. E por isso nós vemos pessoas que se destacam de nós e têm que ser mesmo espíritos com uma craveira diferente da nossa, porque para aguentar os nossos embates, não é? Porque depois nós dizemos que ele se quer destacar. Enfim, essas coisas todas, não é?
Então, é um pouco isso. Nós devemos ir contribuindo, se queremos acompanhar o progresso da Terra junto com os nossos, não é? Devemos contribuindo para este progresso. Bom, dando aqui um pouco adiante, que já me estou a alongar. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Não é? As leis vão mudando, não é? Vamos ver. Avançando. Isso ocorre naturalmente pela força das coisas. Ou seja, e pela influência das pessoas, não é? Ou seja, o homem vai reformulando as suas leis, utilizando aqui uma comparação. Eu posso passar uma vida inteira que não ligo às questões de Deus. Se a vida me tiver aparentemente a correr bem, eu parece que não tenho, porque nós achamos que sermos religiosos ou darmos força à nossa religiosidade, que é só nas horas difíceis, mas não é? Nós devemos abrir a nossa religiosidade constantemente, não é? E hoje sabemos que para orar não é preciso estarmos a ler ou a verbalizar aquelas orações que estão ali. Não, o orar pode ser um contemplar de uma paisagem que de facto é bonita, ou de uma planta, falar com alguém, ouvir alguém, enfim, tudo isso. São formas diferentes de estarem, não é? Mas eu posso passar a minha vida sem ligar estas questões de Deus até eu ter uma doença. E quando eu tenho uma doença, há sempre aquele choque, não é? Há sempre um choque. Primeiro é o choque, é a negação. Todos são culpados. Deus é o primeiro culpado, todos são culpados, essas coisas todas. Mas, com o decorrer do tempo, nós vamos amolecendo, certo? Pronto. Nem só pela doença, pela idade. Nós, quando estamos ali nos anos verdes, não é? Ninguém nos para. Achamos que conseguimos tudo. E ouvimos aqueles que são mais velhos que nós a falarem. Olha, o tempo passa depressa. E eu a pensar assim, está bem. Ainda tenho muito tempo pela vida. Não é? Que a vida... Instintivamente nós achamos que vamos ficar... E esse é o correto para nós pensarmos. Vamos ficar até ao máximo da nossa vida. Vamos velhinhos, não é? Claro, eu não vou viver hoje o meu dia a pensar assim, eu posso desencarnar hoje. Posso, mas isso não é uma problemática para mim neste momento, não é? Então, eu penso que vou morrer velhinho. O meu corpo, vou largar o corpo velhinho. Pode ser ou pode não ser, isso não interessa. Mas, quando eu passo a ter 40, 50, 60, eu de certeza que aos 80 anos vou pensar de forma diferente quando tinha 20 ou 30. Então, vamos reformulando também as nossas leis internas, não é? A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros, pelo exemplo, naturalmente. Vejam bem, Jesus, apenas um ser, já veio há cerca de 2000 anos, não é? E vemos o exemplo dele. De tempos a tempos surgem no meio dela, ou no seio dela, homens de gênio. Pronto, foi aquilo que eu disse um pouco há pouco, não é? São pessoas que vêm, que se calhar já teriam condições de ir para outros mundos melhores, mas muitas vezes são eles que pedem, deixem-me ir, porque ainda está ali aquele meu familiar que está tão atrasadinho, não é? E deixem-me ir ali dar um impulso à humanidade, não é? Claro que isto tudo não é... Eu estou apenas aqui a falar de forma leve, mas isto obedece a todo um planeamento sério por parte da vida, não é? As dificuldades da vida conduzem ao progresso. Tornam-nos mais humildes, não é? Quando caímos, já passamos a valorizar aos outros que caem, não é? Tornam-nos naturalmente mais compreensivos e concorrem para o nosso adiantamento. Já na parte final, que influência tem o espiritismo no progresso? Muita, não é? Muita. Porque termos a certeza de que a vida continua já é um grande alívio. Termos a certeza de que a dificuldade que eu tenho hoje, quer seja económica, de saúde,
seja cognitiva, seja de que ordem for, é justa. Por algum motivo eu estou a passar por isto, não é? As provas e expiações. E compreendemos assim as dificuldades da nossa vida. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Né? Contribui no Centro Espírita, por exemplo, divulgando a doutrina espírita, não é? Esclarecendo, falando. É isto que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia. A quem nos pede, claro que não vamos chegar ali. Eu no início, quando conheci a doutrina espírita, confesso que fiquei um pouco empolgado, não é? Porque assim, é isto. Não é? Isto é que é. Bom. E nós achamos que nunca ficamos fascinados, não é? Pronto, eu não diria que fiquei fascinado, mas eu queria converter toda a gente em espírita, não é? E claro, tive logo os meus primeiros embates, não é? Os primeiros embates normalmente são onde? Com os familiares. São esses. Porque nós não vamos a uma pessoa estranha, ou uma pessoa que conhecemos, sei lá, mas não vemos ali na rua, olha, queres ir ao centro espírita? Não, vamos dizer à nossa mulher, ao nosso filho, à nossa avó, ao nosso avô, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão, e eles dizem, não, e nem tu vais. Agora estamos um pouco diferentes, não é? Pronto. Mas é uma questão de preconceito. É uma questão de preconceito. Nós ainda olhamos para os outros pelo emblema. Se é do partido A, partido B, da religião A, não é? Mas nesta questão também. E eu tive grandes embates com familiares, que ao ponto que eu dizia assim, pronto, eu não falo mais nisto. Agora, né? Porque amanhã nós lá estávamos outra vez. Né? Claro que não é. Não é assim que nós fazemos, não é? Então, quais é que são os reais valores, não é? Temos que perceber isso. E o que é que os espíritos dizem? Destruindo o materialismo. Este é o grande objetivo da doutrina espírita. Tudo aquilo que nós vemos, que nós somos seres de posses. Ainda somos seres de posses. Ainda confundimos um pouco as coisas, porque é normal nós precisarmos da matéria para a nossa evolução. E termos as nossas coisas é bom, é porque nós trabalhamos para elas e porque são úteis para nós. Ou que devem ser úteis para nós. Agora, quando nós nos focamos e nos deixamos ficar aí, e quando, sei lá, eu antes, eu vou fazer aqui a minha confidência, eu guardava tudo, eu depois de tempos a tempos eu vou pondo coisas para o lixo, não é? Eu às vezes até aquela faturinha que era daquela coisa, epá, e que me disse, tenho lá. Não, já não interessa, não é? Bom, e então é um pouco isso. Destruindo o materialismo, porquê? Porquê é que é preciso destruir o materialismo? Porque para nos enquadrarmos com a vida verdadeira. Nós agora precisamos que, naturalmente, eu não vou destruir o meu carro, não é? Porque eu preciso dele para voltar para casa, não é? Pronto. Mas tem que ter essa noção que um carro é apenas um carro e que eu amanhã já cá não estou. Posso já cá não estar. Porque nós, quando passamos para o mundo espiritual, quando deixamos o corpo, aí é que podemos ter problemas. Porque onde é que nós depois vamos ficar? Vamos ficar na nossa casa, depois alguém pega no nosso carro, depois alguém vai para a nossa casa, vai nos substituir, não é? E nós estamos lá a assombrar, não é? Porque é a nossa posse. E sofremos. Mas é que nós sofremos com isso. Ainda não foram, já está tudo a sofrer. Nós sofremos com isso, não é? Então, o Espiritismo tem, por isso devemos destruir no bom sentido, embora não há destruição no bom sentido, mas devemos deixar um pouco essa fascinação. Bom, aqui, porque já estou mesmo em cima, a pergunta é, será que os espíritos não podiam, de forma a apressar o nosso adiantamento, dizer o que é que devíamos fazer as nossas coisas? Muitas vezes nós gostaríamos, não é, de milagres. Quem é que não queria um milagre, não é? Mas isso não iria resultar, nós não iríamos aprender. Precisamos aprender. Como eu disse há pouco, Jesus já veio há cerca de 2000 anos e ainda hoje não aprendemos a ser bons. Não aprendemos a ser bons. Né? Ninguém pode fazer o nosso trabalho.
Como é que nós devemos contribuir para o progresso, o espírita? Né? Percebendo que somos pessoas com livre-arbítrio, o conhecimento deve nos tornar melhor. Claro que não é assim, nós não vamos ao centro espírita e, olha, fica melhor. Não é? Era ótimo, não era? Às vezes é preciso, se calhar, um mês para ficar melhor, outras vezes é preciso uma década para ficar melhor, 2 décadas, 3 décadas, 2 reencarnações, exatamente, não é? Pronto. E contribuímos a levar um dos outros livros das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é o Homem de Bem. Não é? E, de certa forma, nós contribuímos quando levamos esse capítulo a falar com alguém. Dizemos assim, deixa lá, se calhar isso não tem tanto interesse, se calhar não tem tanta importância e tu não estás bem agora. Pronto, são essas pequenas coisas que nós devemos fazer. A importância de ser-se espírita aqui, de ser-se espírita na acessão da palavra, porque nós todos podemos nos autodesignar espíritas, mas aqui é o verdadeiro espírita, aquele que se esforça, aquele que por seguir toda a conduta espírita, não é? É importante sermos espíritas porque vamos cumprir um pouco a lei de justiça, ter mais fé em Deus e no futuro, encontramos satisfação nos benefícios que espalhamos, não é? No consolo que damos a alguém, respeitar os outros, não é? Que não é fácil. Pelo menos não alimentarmos ódio, isso é muito mau, quando nós odiamos, não é? Mas não é mau para o outro. Para o outro é indiferente, se ele estiver na mesma onda, acaba por ser, mas é mau para nós. Porque nós depois, quando passarmos para o mundo espiritual, quando deixarmos este corpo, vamos com o ódio atrás, não é? E depois vemos-nos mais livres. Assim, eu agora posso mexer melhor, não é? Então agora vais pagá-las. E andamos naquilo. Mas era assim. É assim ainda. Mas é preciso o espírito passar do mundo espiritual para uma reencarnação, para o mundo espiritual, a reencarnação, com as mesmas pessoas normalmente, né? Andamos ali com as mesmas pessoas, até nós nos cansarmos um dia, assim, não é para pronto, né? Ou até a vida nos colocar como filhos de alguém, enfim. E, no fundo, ser bom. Este é o último slide. Nós não precisamos ser perfeitos, nem representar religiões. Precisamos mudar por dentro, dando o exemplo. Não é? É isso que nós, acima de tudo, devemos fazer. O bom espírita, segundo Allan Kardec, é aquele que se esforça. Ele não diz que o bom espírita é aquele que cumpre com tudo. Se esforça para melhorar e ser melhor e domar as suas más tendências. Assim, paulatinamente, de forma muito devagar, nós vamos contribuindo para a lei do progresso e, sem dúvida, um dia, quando me for dada a possibilidade de ter uma outra palestra, se calhar noutros mundos e com alguns de nós dizemos, já somos melhores quando éramos em Alcobaça, naquele ano, 2025, né? Nos encontramos, felizmente. Né? E é assim, não interessa, de facto, a nossa cor da pele, não interessa o nosso credo, não interessa nada, fazer o bem. Servi-me de 2 livros das obras básicas da doutrina, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro Inspiração, ditado pelo Espírito Manuel, e logo no início fui-me socorrer ao dicionário da língua portuguesa. Eu era assinante em tempos do Círculo Leitores e tenho lá uma série. Porque hoje os dicionários, às vezes há um dicionário, não é? Aquilo era uma série deles e grossos que eu não sei, agora vem com menos palavras. Exatamente. E pronto. Desculpem lá o tempo ser longo, mas já terminei. Nós ficávamos a ver o dobro. O dobro. Obrigada, amigo. Olha, se alguém quiser colocar alguma questão, depois desta excelente palestra, então vamos lá. Você estava falando do sentimento, né, o ódio. A gente tem que ver que quando você está na carne, você tem uma certa intensidade do ódio. Quando você desencarna, aquela intensidade é muito maior. E por isso que há aquela, né, Sim. ser pior.
Ou seja, é melhor resolver logo aqui na carne, porque depois passando para o outro, o negócio fica bem. Tudo o que nós não conseguirmos resolver agora, vamos ter que resolver um dia. Isso é ponto assente. O sentimento lá na outra dimensão, né, ele é bem mais intenso. Sem dúvida, sem dúvida. É bom, então, estar sabendo que do É outro lado é pior. Infelizmente, nos dias de hoje, aquilo que você estava a dizer que acontecia quando era criança, mas infelizmente nos dias de hoje ainda existe aquela rivalidade de quando é que a filha dos bens, de serventias, Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, essa realidade. Essa realidade está muito presente hoje ainda de uma outra forma, não é? Já não é tanto pelos bens, pelos terrenos, que hoje já ninguém quer terrenos, não é? Bom, o terreno até é bom se o outro ficar com o terreno, porque assim tem que cultivar. As casas é que não. É verdade, é verdade. É verdade. Tem mais a ver com as ideias, não é? Com o confronto de ideias. Até aí vemos o progresso, não é? Já não se luta por um palmo de terra de forma geral. Não, de forma genérica. De forma genérica, não é? Não havia família nenhuma que não houvesse essas desavenças horríveis. E agora lá um ou outro. Mas já houve julgamento, já houve progresso. E dá, mas não necessariamente. Vamos lá, cada vez. Olha o que tu arranjaste, todos os dentes. Um regava, o outro ia roubar a água, cortava a água, depois não comia. Depois ia lá, roubava também. É um pouco isso. Mas isso é assim. Todas essas condicionantes serviram também para... Porque enquanto uns faziam isso, outros até irmãos, não ligavam àquilo. Diziam, isso, eu não quero isso. Não é? Então lá está. Os nossos exemplos também. E aquilo que nós... A nossa emoção é muito forte. Nós às vezes, é assim, nós não, eu não posso falar por todos, não é? Eu falo por mim. Às vezes, com um determinado assunto, a emoção está tão forte, nós estamos com uma carga tão elétrica, que nós temos convicção absoluta naquilo e que nós estamos com a razão, quando não estamos até, mas isso é indiferente se estamos ou não temos, porque uma coisa é ter razão, outra coisa é aquilo que nós sentimos, e fazemos coisas e dizemos coisas que na altura temos toda a força para isso. Mas, passado uma hora, aquela emoção vai-se embora. Depois vem a consciência, né? Eu não devia. E estamos ali a falar no espaço, um bocadinho, não é? Portanto, também, em termos sociais, isso vai acontecendo. Aquilo que nós dávamos importância há 2 décadas atrás, já não damos. Eu estava muito a lembrar da questão das roupas da criança que a mais velha estreia, se não for a do vizinho, a segunda já vai em segunda ou terceira não, e por aí fora falaste de forma geral que havia antigamente por uma questão financeira, não é? Agora junta-se o financeiro com o ecológico, porque já a consciência ecológica. Nós já usamos do planeta Terra, já estamos a esgotar os recursos, ainda há bocado a Hilda estava a dizer, e muito bem, já estamos com 2 anos negativos em termos... Não, quer dizer, nós este ano já gastámos o que tínhamos para onde em todos. Exatamente. Sim, já estamos com saldo. Sim, nós portugueses. Mas a tomada de consciência em termos de ecologia que neste momento existe no planeta nunca tinha existido antes. Sim. E, por exemplo, é um centro tão pequenino, uma das fações que nós temos, e existem várias casas como esta, a questão da ação social com a troca de roupas usadas, de calçado, ainda hoje vieram mais não sei quantas toneladas, para quem necessite, ou se não houver famílias inscritas, todos nós podemos ir lá tirar. Portanto, sem dúvida. Já há esta tomada de consciência
e esta vontade de todos nós fazermos a nossa parte. Porque nós É realmente muito bom. as estamparias, quanto mais compramos, é tanto veneno que vai nas águas, estampar os tecidos, as cores, nós estamos a destruir de uma maneira que é horrível. Tudo. Mesmo, temos que ter consciência disso. E aos poucos nós vamos adquirindo. Então, isto agora ficávamos aqui a falar destes temas todos. Olha, já ninguém quer saber de nós. Tony, já ninguém quer saber do Tony. Pronto, António Luís. Olha. Então, olhem, vamos só ver se existe aqui alguma coisa lá em casa que é para depois continuarmos aqui com os nossos trabalhos. Obrigada, amigo. Ora, essa eu que agradeço. Vamos aqui ver, que é para depois fazeres o encerramento e então temos aqui a Sãozinha que está lá no Ribatejo e diz boa tarde a todos, queridos amigos, beijinhos para o Tony e boa palestra. Foi por causa disso que correu tão bem. Beijinhos. Muito bem, então olhem, vamos aqui despedir-nos do pessoal lá em casa. Nós aqui vamos continuar, vamos ter depois a sequência dos trabalhos. Já sabem, venham à Casa Espírita, é sempre diferente. Às vezes até os temas podem parecer repetidos, mas a nossa interação e a forma como se expõe é sempre diferente, até porque o palestrante coloca sempre uma intenção e faz sempre a exposição dentro daquilo que quer transmitir. Portanto, fica a recomendação, vão às Casas Espíritas, que é uma mais-valia, até porque a equipa espiritual vai sempre auxiliando naquelas outras questões que nós nem sonhamos, não é? Sem dúvida. Obrigada, amigo. E agora vou-te pedir se fazes a prece de encerramento. Pode ser? Sim. A música teve o tempo todo a tocar? Não sei se ouviste. E agora vamos pôr aqui. Sabes que eu ouvi a música a tocar em certas alturas e eu pensei assim, isto deve estar a tocar aqui. Mas depois passava, depois não ouvia sempre, só ouvia às vezes. Vou pôr aqui que este som, ele baixa e aumenta. Ele teve aqui todo o tempo embalado. Estava aqui uma coluna a barrar o som. Bem, meus amigos, vamos então terminar este trabalho. A prece tem o objetivo de refazer o nosso interior e nos religar àquilo que são as nossas convicções, de refletirmos um pouco e, nesse sentido, agradecer em primeiro lugar à equipa espiritual desta casa pelo amparo que, de forma invisível e sem reparar e sem notarmos, foi feito a cada um de nós. Também agradecer aos nossos protetores que nos acompanharam hoje, que nos intuíram para vir hoje. E todos juntos elevar o nosso pensamento até ao mais alto plano da espiritualidade, pedindo-lhes sempre a bênção do bem para nós, que nós possamos melhorar, levar o progresso àqueles que estão ao nosso lado, em primeiro lugar para nós, naturalmente, porque só podemos ajudar os outros ajudando-nos, e que as forças nunca nos faltem e possamos seguir o nosso caminho de forma tranquila, nunca esquecendo Jesus, que é, e ele assumiu-se como o mestre, e que nós nos chamamos mestre, mas que é o nosso exemplo daquilo que devemos fazer um dia e, naturalmente, pela lei de justiça, um dia vamos ser também como ele. Depende do nosso esforço, mas vamos lá chegar. Um obrigado a todos e até à próxima. Dá um tchauzinho para a semana a mais. Olha, já agora tenho que dizer o que é que a Sãozinha diz. Ela diz, excelente palestra. Muito obrigado, muito obrigado. Beijinho. Tchau, querida. Então, vamos aqui